O presidente Lula confirmou que o Brasil vai participar da OPEP, mas que não vai... Não, me ajuda, Renato, me ajuda. Tá difícil ler essas coisas. Não vai apitar em nada. Não, o Brasil vai participar da OPEP, mas... Não vai apitar em nada. Eu li direito? Exatamente isso. Então o presidente disse que o Brasil vai participar da OPEP, mas que não vai apitar em nada em relação às decisões do grupo dos países exportadores de petróleo. O convite foi formalizado após a passagem do petista pela Arábia Saudita. De acordo com o chefe do executivo brasileiro, a participação no bloco é importante para convencer os países produtores de petróleo a acabar com a exploração de combustíveis fósseis. No último domingo, o presidente falou sobre a participação da OPEP e afirmou que nunca fará parte da OPEP. Vamos acompanhar. Roda sonora que eu fiquei confuso. A nossa participação na OPEP Plus é para a gente discutir com a OPEP a necessidade dos países que têm petróleo e que são ricos começar a investir um pouco do seu dinheiro para ajudar os países pobres do continente africano, da América Latina, da Ásia, a investir em combustível fóssil. Eles podem financiar. O Brasil não será membro efetivo da OPEP nunca, porque nós não queremos. Agora, o que nós queremos é influir. O Emerson Tawil, se o Brasil não quer ser membro da OPEP Plus, OPEP+, a OPEP+, alguns países, em primeiro lugar, se ele não quer ser membro da OPEP, por que ele quer ser membro da OPEP Plus? Bom. E segunda pergunta que essa que eu não entendi, vocês me ajudem a entender. Se é para não apitar nada, para que você quer fazer parte? Polemizar, como sempre eu falar coisas totalmente desarrazoadas como essa que a gente sempre presencia. Infelizmente, a boca pequena diz que o presidente Lula tem interesse em fazer parte da OPEP+, por conta do fundo que existe na organização, para que ele possa utilizá-lo para transferência, de energia do sistema energético. Então ali é um fundo, ele adora fundo, bem fundo, e a gente tem respondido também de uma forma bem funda, vamos dizer outra coisa, sobre os impasses que o chefe do Estado usado não só ao país, mas também de uma forma internacional. Isso é desarrazoado, é descabido, um Estado deve ter uma postura um pouco mais imponente no sentido de ter plausibilidade em sua fala. É um lorde que tem que ali tratar de interesses de uma nação. Você não precisa expor os seus interesses pessoais de uma forma tão, perdão da palavra, tão chula, desnecessária e descabida. Ou você faz parte ou você não faz. Se você não quer fazer parte da OPEP, que é a master, é a principal, o epicentro está dentro da OPEP, por qual razão me faz fazer parte então da OPEP+? É descabido, ele sempre se desencontra e traz ainda o discurso, as narrativas que ele utiliza aqui no país, que parece surtir efeito, de que os países mais ricos devem subsidiar os mais pobres. Ele traz também um socialismo dele, pejorativo, para que as grandes nações tenham a obrigatoriedade de ajudar as menos providas financeiramente. Olha, cabe sim ajuda, mas cada qual também deve brigar por seus interesses, do qual o Brasil também estaria inserido, do meu ponto de vista. Cabe ao chefe do Estado buscar o que é melhor para a nação. Não são narrativas de uma forma ainda global e que ele demonstra isso, que traz uma vergonha muito grande, não só para o povo brasileiro, mas coloca o país em uma situação muito delicada, em termos internacionais, como a fala do presidente atualmente. Tem envergonhado muito e, sem dúvida, a OPEP+, não é menos importante do que a OPEP. E cabe ao presidente não só cruzar os braços e ficar narrativas, é preciso muito mais atitude do que palavras. Eu queria, produção, se é possível, botar o professor Acácio Miranda comigo, dividindo a tela, porque eu queria fazer uma pergunta para ele. Ele é professor, para quem não sabe, especialista em relações internacionais e direito internacional. Muito obrigado. Professor Acácio Miranda, o presidente Lula pediu ao Emmanuel Macron, presidente da França, que não proteja o agronegócio do seu país. E agora ele vai pedir para os países da OPEP, cuja única fonte de rendimento é o petróleo, que abandonem a fonte não renovável de energia e que abandonem todas as reservas, os bilhões de barris de petróleo a serem extraídos daquela economia, que só tem isso para sobreviver e para exercer o seu poder na geopolítica, e substitua por outro tipo de energia mais limpa. É algum tipo de ingenuidade? Que tipo de narrativa é essa? Você pedir para uma pessoa
algo que... se nem se eu chegasse para o Renato Batista e falasse, você pode torcer para o Corinthians contra o Palmeiras? O que significa esses pedidos em termos de relações internacionais que eu não consigo entender? Significa que Dom Quixote está fazendo escola, Capês. Nós tínhamos a batalha com os moinhos de vento, hoje nós temos a batalha daquele que quer que os produtores de petróleo, países mais ricos do mundo, deixem de vender petróleo. Capês, é importante a gente ressaltar o seguinte, ele está brigando tanto, você citou o Macron, ele briga tanto por esse acordo Mercosul-União Europeia. E em termos de benefício, especialmente agora que nós encontramos petróleo ali na bacia amazônica, os países da OPEP são muito mais beneficiados que quaisquer países que tenham acordo com a União Europeia. Basta nós olharmos os membros da OPEP espalhados pelo mundo e não só em determinada região, e são países que têm ajuda mútua em todas as frentes, desde uma ajuda financeira até ajuda militar, se eventualmente necessária. Agora, é importante nós ressaltarmos também o fato dele participar da reunião e antes de ir à reunião já demonstrar que ele não faz qualquer questão, palavras dele, de participar da OPEP, denota duas coisas. Primeiro, ele tem vontade, sabe que não conseguirá, ou ele lembra muito aquele jovenzinho menor que entra no jogo de futebol dos adultos só para preencher o time, o tal do café com leite. Fica aí no cantinho, não atrapalha ninguém e nós sabemos que você não vai ajudar ninguém também. É um pouco isso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Meu querido Renato Batista, eu queria perguntar para você sobre essa questão. Me parece que o presidente está num dilema. Ele quer fazer parte do grupo dos países produtores de petróleo, claro, e ao mesmo tempo ele quer dizer que está defendendo a Amazônia. Então é mais ou menos como você torcer para o Palmeiras no primeiro tempo e para o Corinthians no segundo. Você fala, olha, eu quero estar na produção do petróleo, eu quero estar na produção do petróleo. Renato Batista, eu queria a sua opinião a respeito disso. Fernando Capês, antes a gente estivesse tratando de um interesse brasileiro, né? Olha, de participar de outras organizações internacionais, de buscar o maior comércio com elas, mas não. A gente vê uma política externa que ela é guiada por um único interesse. A megalomania do presidente da República em tentar obter um Nobel da Paz, em viajar o mundo inteiro, em achar que ele tem algum tipo de credibilidade lá fora, de querer participar de todos os fóruns possíveis. Eu não sei quais são os termos, aliás, ninguém sabe quais são os termos ou no que é benéfico para o Brasil participar da OPEP, do que quer que seja, se isso prejudica o Brasil em algum tipo de negócio, de comércio com os Estados Unidos, com outros países que eventualmente não participem da OPEP, isso ainda não está claro. Agora, o que está claro é o seguinte, a gente tem uma política externa de um presidente da República que mais viaja o mundo, mais viaja a outros países do que viaja para os próprios estados brasileiros, como se aqui não tivesse esses problemas para falar o que ele bem entende sobre todos os assuntos. Ele acha que ele pode resolver guerras, que ele pode resolver a questão do petróleo, que ele pode tocar o coração de outros presidentes. Quando se trata de ditadores, amigos do governo brasileiro, amigos do presidente Lula, ele não se impõe dessa mesma maneira. Quando perguntado sobre o Maduro, ele disse, olha, vai dar o que ele quer, a gente não pode fazer nada, bem que a gente tentou. Agora, quando é para falar com outros países que o Brasil tem muito mais interesse comercial, aí o presidente Lula, ele fala muito mansinho. Emerson Tawil, a gente costuma dizer o seguinte, quanto mais você fala, menos peso tem as suas palavras. Quem fala pouco e fala corretamente tem muito peso. O Brasil não está correndo o risco de se desgastar na política internacional. Eu peço uma coisa impossível que o Macron não pode atender. Eu peço para os países produtores de petróleo pararem de produzir petróleo. Eu falo que eu sou a favor da defesa da Amazônia, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu entrar no jogo sujo da União Europeia, eu vou matar meu agronegócio. Como é que tem... Alguém não precisa estar orientando o presidente, é um homem experiente, tarimbado internacionalmente.
ele está exagerando nas narrativas infrutíferas? Bem, Macron mesmo disse que ele é um homem visionário e corajoso. Olha só, o grande problema é que o presidente da República ele leva para a parte internacional a mesma tratativa que ele tem no país. E aqui a moeda de troca é diferente. Para conseguir o Congresso Nacional é preciso liberar emendas. E lá fora o discurso é muito mais de tratativas coerentes, prudentes, alicerçadas em termos básicos, dados e tudo mais. E ele prefere ficar nas suas narrativas. Lá fora não funciona. Aqui tem funcionado, claudicante, mas funcionado. Mas lá fora é diferente. A gente espera de um chefe de Estado, como eu disse, uma postura principalmente voltada aos interesses de uma nação. O país aí é um país continental aí que a gente tem imensa riqueza, não só por conta da biodiversidade, mas também é um país muito respeitado por conta da sua proporção. Teríamos que ter um chefe de Estado compatível à nossa nação. Essas narrativas não agregam em absolutamente nada e criam, sem dúvida alguma, algumas ranhuras entre essas tratativas internacionais, das quais o desprestígio pode ser o grande ápice, e para fazer uma reversão diante desse quadro fica uma coisa muito mais difícil. Eu acredito que o presidente da República tenha lá a sua assessoria. Agora é preciso saber se ele ouve a assessoria ou se ele ouve apenas a primeira-dama, que tem aí influenciado diretamente no governo. E isso é delicado. Não cabe ao chefe de Estado tomar uma decisão unilateral, é preciso consultar, ele tem ministérios, ele tem pessoas, ele tem quadros técnicos, profissionais, e isso se faz necessário quando você vai para um evento dessa magnitude, para que você possa, quando falar pouco, mas falar o necessário e algo que possa trazer resultados positivos e significativos para a nação. Ana Beatriz, eu considero sempre a espontaneidade uma virtude, mas em política internacional ela é um risco. A questão, Capês, ela é a seguinte: quando nós estamos falando de postura internacional, nós esperamos um mínimo de harmonia no discurso que vem de uma mesma nação. Esse é um problema que não é deste governo apenas, a gente já teve em governos anteriores, que diz respeito à falta de coesão e de harmonia no discurso. Então é o que a gente está discutindo até agora. Ao tempo em que ele pede para países produtores de petróleo não produzirem petróleo, ele quer defender a Amazônia, mas ele também quer participar das decisões relativas à comercialização do petróleo. Ele quer que a França não proteja a França. E assim, quem faz uma análise minimamente mais aprofundada de todos esses discursos de forma interligada, vai ver que o presidente está atirando para todos os lados. E a hora que a gente fala em fortalecimento da posição do Brasil no cenário internacional, a gente não pode ter tiro para todo lado. A gente tem que ter uma direção e um alinhamento e trabalhar em todas as vertentes para esse caminho. Não dá para ficar indo de um lado para o outro como ele tem feito nos últimos meses. Exatamente. Olha, defender claramente o agronegócio, que é a nossa principal fonte de renda na exportação, que desequilibra a nosso favor a balança comercial, proteger o agronegócio, combater o desmatamento da Amazônia, as agressões ao meio ambiente de maneira profissional, com o Ministério Público, com polícia, com Forças Armadas, com rastreamento, protegendo as fronteiras e saber se inserir no mercado internacional e na política internacional sem parecer ingênuo. É o mínimo que se espera do presidente da República.